Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus é bom, que bom poder estar aqui com você nessa noite. Já quero compartilhar com você. Nossa live atrasou hoje. Sabemos que quando Deus ele tem um propósito para nós, alguma coisa sempre acontece, né? Algo que foge do nosso recurso, mas nós temos a certeza que quando acontece isso, é que Deus está no negócio. E hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante, um tema que está muito em alta e, infelizmente, né, tem pessoas que estão vivendo uma situação tão difícil na sua vida, mas não sabem como vencer. E muitas das vezes nós oramos, buscamos e parece que Deus não dá. E hoje, talvez Deus vai trazer uma resposta para você, para o teu coração nessa noite. Então, eu pedi para você que já está assistindo, já compartilha o nosso link, né? Hoje é uma live totalmente diferente. Por que diferente? Porque nós temos um grande privilégio hoje de estar falando sobre um tema muito importante e também estar recebendo uma pessoa que eu posso dizer para você que ele é muito importante para mim. Conheço não muitos e muitos anos, mas já com a amizade que eu já tenho, parece que eu já conheço ele há muito tempo. Então, hoje nós estamos aqui recebendo o pastor Leandro, da IMAD de Canoas. Seja bem-vindo, pastor Leandro, no nosso estúdio Semear. Amém. Uma boa noite para todos os ouvintes, né? Para todos os amigos, irmãos que estão aqui. É um privilégio muito grande estar aqui, juntamente com o pastor Jefferson, com a sua equipe aqui no Semear Estúdio, né? É uma alegria muito grande mesmo no coração. E a gente falava aqui que é um tema que é poderoso, né? Poderoso para os dias atuais, para a nossa vida. E estou feliz, estou alegre, né? Sempre assistindo os programas, né? E hoje nós estamos aqui no estúdio, é uma alegria muito grande, pastor. Glória a Deus, que bom. Então você que talvez não conheça o pastor Leandro, já vai comer. Segue o pastor Leandro, segue a imagem, você tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo de Deus que vai edificar a sua vida. Então, pastor Leandro, sem muitas delongas, né? Estamos um pouquinho já, começamos um pouquinho avançado no horário. Pastor Leandro, hoje vamos falar sobre perdão, pastor Leandro. Quer dizer para você que, como nós estávamos conversando, que o perdão ele é tão importante. Eu, Jefferson, não sabia o quanto isso ele era libertador, né? O perdão. Mas, mas para nós poder entender mesmo o perdão, eu queria compartilhar, fazer umas perguntas para você, aprender junto com você. Pastor Leandro, como que eu posso perdoar alguém, pastor Leandro, que me, que me causou dano? Aquele que me causou danos, aquele que de alguma forma eu fui prejudicado. Como que eu vou perdoar essa pessoa, ela sendo ruim para mim, e como talvez eu vou ter razão da situação que eu estou vivendo, como que eu vou perdoar? Pastor Jefferson é um assunto que a gente falou que ele é bem poderoso, né? Poderoso, sim, eu digo, na questão de, não é muito fácil, né? A gente perdoar, até porque a gente vê que a gente reter o perdão é algo assim que às vezes a gente estudando e adentrando dentro da palavra, a gente vê que isso prejudica a nossa saúde mental, a nossa saúde física, né? E é algo que às vezes a gente tem que ter, o primeiro ponto a gente tem que querer, né? Sim. É algo que a gente tem que querer realmente perdoar a pessoa. Eu tenho algumas experiências que ao longo do programa que eu vou estar falando com o pastor de da questão de perdoar, né? Porque aconteceu comigo anos atrás, de amigos muitas vezes te falar algo muitas vezes e tu guardar aquele no coração aquele rancor, aquela mágoa e muitas vezes pedir perdão Sim. para mim e muitas vezes eu retiro. Mesmo já dentro da igreja, eu disse, eu não vou perdoar. Me perdoa, Leandro. Não, porque eu não conseguia perdoar. Não era verdadeiro, né? Entendi. Então, muitas vezes a gente lança um perdão, eu te perdoo, mas a gente continua com aquilo ali ainda remoendo, Sim. né? E dentro da gente. Então, o importante é o primeiro passo para a gente conseguir perdoar alguém que causou danos
irreparáveis, né? E eu tenho um testemunho forte, pastor, que é até do meu pai, né? Porque ele sempre conta esse testemunho, algo que aconteceu no passado que o meu avô, né, falecido avô, ele foi assassinado, né? Nossa. E no interior. E sempre quando a minha avó ela vinha aqui para a cidade, ele levava a avó, falecida avó também na rodoviária. E ali sempre se encontrava com aquele homem, porque a gente sabe como é que funciona a nossa justiça, né? Então, ele ficou solto, enfim, através depois daquele assassinato, e, e muitas vezes ele levava ali, então muitas vezes ele se encontrava com aquele rapaz, Sim. né? Às vezes o rapaz mesmo, acabava às vezes se escondendo dele porque sabia, né, que tinha tirado a vida de um pai de família. E ele conta, e é um exemplo para nós que eu sempre digo, né, que ele sempre conta que muitas vezes ele estava dentro da igreja, pregando, cantando, louvando, mas com aquela mágoa dentro do coração, né? Nossa. E isso muitas vezes prejudicava dele crescer no ministério. E é algo que muitas vezes a gente vê que acontece muito, pastor, da gente muitas vezes reter esse perdão, e é bem comum, tanto no meio da igreja, como até mesmo no meio singular, de pessoas que têm essa mágoa, né? E vai levando, e chegou um dia que o Senhor tocou no seu coração, né? Ele conseguiu liberar esse perdão. Ele chegou e tinha com um folhetinho que ele tinha ali, e aquele homem ficou meio que, né, atormentado, assim, agora o rapaz vai vir aqui, vai me intimar alguma coisa, né? E ele foi lá, né, prontamente pegou um folhetinho lá e entregou na mão daquele senhor e falou, né, Deus te abençoe. Meu Deus. Meu irmão mais novo, né, o Paulinho, ele era, eu acho que uns 10 anos na época, e não entendia, não entendeu nada. Tipo assim, pai, tu Como deu, assim, né? tu deu um folheto pro homem que tirou a vida do vô. Então eles vieram todo o percurso ali de Porto Alegre até Canoas, então ele veio em lágrimas, né? Porque tinha liberado o perdão. E o que é mais impressionante na história, vou resumir que a história é longa, né? É que aquele homem vem aceitar Jesus através daquele folheto, né? Meu Deus. Então a gente vê todo o desenrolar, né? Quando a gente libera o perdão. E o ministério dele, a partir dali, deslanchou. Viu aquela paz e ficou livre, né? O seu coração, o Sim. seu interior. Então, é um tema que é muito difícil que a gente está tratando, né? E como a gente pode perdoar? Foi a pergunta, né? Uhum. Mateus capítulo 6, pastor, e o versículo 14 e 15, ele diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará as vossas ofensas, né? É uma determinação da própria palavra, né? A gente vê que o perdão a gente vê que a Bíblia ela trata bastante sobre esse assunto de perdão, né? Sim, verdade. E um ponto que eu vejo bastante que quando o próprio Cristo, quando ele estava sendo crucificado ali na cruz, uma das suas últimas palavras foi, né, Pai, perdoa. Então, por tudo aquilo que tinha acontecido com ele, ele ainda estava intercedendo, né? Então, o perdão ele está. O próprio Mateus 6, 14, 15 nos fala, né? Colossenses também, né? 3, 13 nos diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, né? É uma determinação, né, É pastor? verdade, que Jesus mesmo ele não deixa como se fosse uma escolha, né? Eu já vejo assim, É, eu vejo como você está falando mesmo, né? Concordo tudo, que também ele é um mandamento, né? é um mandamento. É um Tipo assim, mandamento. exemplo, como que você vai, né? Não vai perdoar uma pessoa que te fez mal? E nós erramos, né, pastor? Erramos. Nós somos pecadores.
Erramos sempre. Exatamente. E como que nós vamos exigir um perdão de Jesus se eu não perdoo? Exatamente. Eu, particularmente, eu comecei a exercer essa questão do perdão, né, quando vem a questão que eu lhe falei, desses amigos, e, e fiquei um ano naquele processo ali, porque eu não conseguia realmente perdoar. E eu sempre Sim, fui bem sincero com o sentimento. Não vou dizer que eu te perdoo, porque eu não estava perdoando. Mas chegou aquele sentimento assim, quando tu decide realmente, não, eu vou mudar. Eu vou fazer algo diferente. Porque o perdão, ele está na gente querer libertar aquilo ali. E a gente vê que é algo assim que é maravilhoso, porque a gente sai de uma dimensão e vai para uma outra dimensão totalmente de libertação, né? Libertação. Não fica aprisionado naquilo, né, pastor? é verdade. Eu vejo, vejo exatamente isso. Às vezes eu posso até também falar um testemunho, né? Posso dizer triste porque exatamente eu não tinha esse entendimento e também sofri muito com situações assim. Eu me lembro um pouco da minha juventude mesmo, assim, que tava estudando tudo e aí não tinha dinheiro, né? E às vezes eu começava a pedir para um, às vezes pedia para o outro, e às vezes pedia para outra pessoa, e não pagava. Sim, Infelizmente, ele chegava até minha mãe e dizia: o Jefferson está pedindo dinheiro para mim, não pagou. Pai, como que não pagou? E aí pagava ali, né? Então, isso para mim, como era tão difícil, e a mãe falava assim: e agora tu vai lá e devolve o dinheiro. Como que eu vou chegar lá, né? Pegar aquela, vamos dizer, uma linguagem bem popular, né? Uma cara de pau para ir lá, pegar e devolver o dinheiro do que sim, ela tava, que eu tinha pedido e tinha falado para a mãe que eu já tinha pago, né? Então, para mim, foi algo tão difícil de poder liberar isso. Porque quem estava sofrendo era eu. Aquela pessoa exatamente. sabia que eu não ia pagar. Já deu como dinheiro perdido. Apareceu R$ 10 dele, não vai voltar mais. Mas eu estava sofrendo. Porque eu fazia a volta na quadra, porque aquela pessoa morava ali e eu ia passar na frente para me cobrar. E a Sim, pessoa nem estava nem aí. Então, quem estava sangrando, como o senhor falou, você falou, quem estava preso, aprisionado, ele era eu. A outra pessoa estava tranquila. Ah, deixa assim os R$ 10, né? Mas eu estava sofrendo. Então, como exatamente. isso, nossa, isso é libertador, né? Como nós estamos conversando, porque realmente o perdão ele está ligado a muitas áreas da nossa vida, né, pastor? É verdade. Pastor, e nessa segunda pergunta, também antes já quero dizer para você que está nos assistindo, bota o teu like, comenta, compartilha, fala para nós como é que está sendo essa live aí. E se você tem alguma dúvida, vai colocando aí no chat também. Se a gente não conseguir responder agora, a gente vai estar respondendo durante a semana, amanhã, hoje mesmo. Então é um tema muito importante. E a nossa segunda pergunta dessa noite, pastor, como posso perdoar a mim mesmo por os meus erros e os meus passados? Como que eu me perdoo? É uma questão também que muitas pessoas, se elas pudessem voltar no tempo, né, elas fariam muitas coisas diferentes, né? Então a gente vê que muitas vezes as pessoas elas vão se martirizando e não conseguem é, ultrapassar algo que fizeram no passado, né? E aquilo ali fica martelando, martelando, né? Mas em Romanos a gente vê que tem uma palavra que diz ali que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que as coisas velhas, tudo aquilo já foi lançado no mar do esquecimento, né? Sim, Então a própria Bíblia ela nos relata que a gente somos falhos, a gente falha, a gente é falho nessa questão. Então muitas vezes a gente não consegue, né, virar a página, né? Então às vezes a gente vai analisando que muitas vezes tem pessoas que elas precisam de ajuda.